Foi em dezembro de 1902, com a intenção de transformar esse instituto num centro de pesquisas mais variadas em ciência, que o médico sanitarista Oswaldo Cruz assumiu a direção. Oswaldo Cruz foi um médico sanitarista, entusiasta da microbiologia. E falar em microbiologia hoje em dia parece uma coisa bastante comum, e é pra gente. Mas lá no final do século XIX, início do século XX, isso era uma vertente da medicina e dos estudos científicos de uma forma geral bastante nova e bastante mal vista. Inclusive, a gente vai voltar nisso, né, nessa questão de ser mal visto, quando a gente explorar efetivamente o trabalho do Oswaldo Cruz. Então, ele vai fazer uma série de inovações, vai trazer uma série de inovações para o Brasil, né, e para o estudo das doenças e para a erradicação de doenças. E a gente está pensando em erradicação de doenças no momento em que a gente não tem ainda um conceito de saúde pública bastante estabelecido. Isso vai acontecer só lá em 1920, efetivamente. Mas Oswaldo Cruz, ele vai ser o grande responsável justamente por essa preocupação em erradicar as doenças e levar, né, todos esses planos, todos esses planejamentos e todas essas soluções para várias localidades do Brasil, começando pelo Rio de Janeiro, mas ele vai avançar com essas questões pelo interior e vai chegar até a região da Amazônia. O Brasil, na época, queria que estivesse entre o seu quadro técnico desse Instituto Vacínico que estava sendo criado, cientistas qualificados, né, bem preparados para isso. E mandam uma carta para o Instituto Pasteur, que era referência no mundo inteiro na produção de vacinas e soros, né, solicitando, né, um profissional que pudesse cuidar da linha de produção, pudesse ser o diretor técnico científico do Instituto, né? O primeiro diretor-geral do Instituto foi o Barão de Pedro Afonso, que era um cientista, na época, renomado. E aí a resposta do Instituto Pasteur não precisa, vocês já têm um cientista preparado para isso, né, que era o Oswaldo Cruz, que tinha feito um curso de especialização, né, ele se formou em medicina e foi fazer um curso de especialização no Instituto Pasteur na França. Né, o Oswaldo Cruz tinha retornado desse curso há pouquíssimo tempo. E aí foi assim que o Oswaldo Cruz é convidado para comandar a produção técnica, né, do Instituto Oswaldo Cruz. Na época, Instituto Soroterápico Federal. Então, justamente, essa vai ser uma das primeiras iniciativas, um dos primeiros departamentos que vão ser criados para pensar em saúde, para pensar em erradicação de doenças. E por que erradicação de doenças e não necessariamente saúde pública? Justamente porque a gente está trabalhando com a ideia de epidemias urbanas. Então, quando ele vai lutar contra a febre amarela ou contra qualquer outro tipo de doença, epidemia que assolava o Rio de Janeiro, a gente está pensando ainda no meio urbano enquanto uma questão sanitária. Então, a partir desses esforços é que vai se transformar posteriormente em uma questão de saúde pública. Mas, inicialmente, a principal relevância do Oswaldo Cruz está justamente ligada a essa transição. Então, na verdade, o que se propõe na cidade vai ser justamente fazer uma grande reforma. Mesmo ainda no século XIX, você começa a questão de você acabar com os cortiços, né? Isso fica muito marcado na prefeitura de Pereira Passos, mas na verdade isso ainda é anterior a Pereira Passos. Então, tirar o cabeça de porco, que era um famoso cortiço que existia no Rio de Janeiro, era a tentativa de você eliminar os focos de doença na cidade. Para acabar com os ratos na cidade, eles começaram a pagar pelos ratos, a prefeitura começou a comprar ratos. O mais curioso disso é que o carioca, malandro do jeito que é, o que ele faz? Ele começa a criar ratos justamente para vender para a prefeitura, porque ele precisa ganhar um dinheiro. Então, a possibilidade de você acabar com isso, muito pelo contrário, ele proliferou aí o número de ratos. Mas, na verdade, como essas doenças foram sendo extintas, de fato, a reurbanização que o Rio de Janeiro sofreu nesse momento e a tentativa de acabar com os grandes cortiços que nós tínhamos melhorou um pouco, principalmente na região central da cidade. E a outra questão foi justamente, já com Oswaldo Cruz, a questão da vacinação obrigatória. Esse momento do Rio de Janeiro, né, e do Brasil que o Oswaldo Cruz surge, ele vai acabar sendo
ao mesmo tempo que um cara importantíssimo para justamente a erradicação de doenças, ele também vai servir como um bode expiatório da mídia, né? Então, quando a gente pensa no contexto da revolta da vacina, o que saía no jornal não era apenas a vacina, era ligado à figura de Oswaldo Cruz. Então, a vacina, ela ficava, dá até pra gente brincar e dizer que a vacina ela ficava quase que secundária. Era esse cara que chega e muda os protocolos, justamente porque os protocolos de não contaminação das doenças, ele tinha uma tese diferente. Então ele suspende os protocolos e isso vai ser uma das questões, um dos fatores que quando chega a época de vacinar, a vacinação obrigatória, a população já não aceita, justamente porque ele começa chegando mudando tudo. Então, se o pessoal achava que estava protegido, que aquela forma era melhor e ele chega e suspende, isso causa uma revolta muito grande, né? E aí, quando a gente pensa na ideia de vacina obrigatória, o contexto no qual ela foi colocada como obrigatória foi muito violento, foi muito truculento. Então, era militarizada essa obrigatoriedade de tomar vacina. As pessoas não eram só fiscalizadas, não era campanha. Elas eram efetivamente forçadas a tomar vacina e a partir de uma repressão militarizada. O Oswaldo Cruz, quando ele vem trabalhar aqui, ele está com um modelo de instituto, do Instituto Pasteur lá na França, né? Onde ele tinha feito a sua especialização. E aí esse modelo ele é baseado num tripé, que é produção, então produção de soro e vacina, pesquisa científica e formação, né? Formar novos cientistas, formar novos profissionais para trabalhar. Então Oswaldo Cruz tem esse modelo na cabeça, só que havia uma diferença de opinião no grupo de cientistas que trabalhavam aqui. Alguns achavam que o país precisava priorizar a produção de soro e vacina, não teria espaço para as outras coisas, e Oswaldo Cruz defendia que não, que tinha que se implantar, visando a autonomia da ciência brasileira, que se implantar esse modelo nesse instituto. Oswaldo Cruz acaba vencendo essa disputa interna, e em 1904 ele se torna o diretor do instituto, né? E depois ele vai ser nomeado também diretor-geral de Saúde Pública do Brasil, que era uma espécie de ministro da Saúde na época, e vai ter uma longa trajetória com vários conflitos e vários momentos tensos e intensos, e que vai resultar depois no reconhecimento do trabalho dele e da instituição, e a instituição passa, depois com o tempo, a levar o nome do Oswaldo Cruz, né? Passa a ser Instituto Oswaldo Cruz.